A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 20 de janeiro de 2023, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar de atos antidemocráticos e sua relação com os direitos humanos. Para isso, a nossa convidada é a defensora pública estadual, Clarice Binda. Doutora Clarice, antes de tudo, é um prazer tê-la conosco aqui no programa Direito no Ar pela primeira vez. E como é a sua estreia no programa, a gente costuma fazer o seguinte, antes de entrar propriamente no tema combinado para a entrevista, fazer duas perguntas de caráter pessoal, porque certamente a sua história ela vai servir de inspiração para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. A primeira pergunta é: por que a senhora escolheu a Defensoria Pública? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Como você falou, é a primeira vez, né, que eu participo do seu programa e fico muito grata pelo convite. Bom, começando para as pessoas me conhecerem, né, saber quem eu sou, é importante saber sobre a carreira, né, que é o que realmente eu faço que, em relação aos direitos humanos, que eu trabalho, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu escolhi a Defensoria Pública, tenho 12 anos de Defensoria Pública, um concurso de 2009, né, feito em 2009, e eu ingressei em 4 de janeiro de 2011. Então, eu tenho 12 anos aí de Defensoria Pública, mas em 2009 que eu me formei, fiz o concurso e também fiz OAB, enfim, advogada desde 2009. E a Defensoria, né, eu escolhi por conta de uma identificação pessoal. Eu estagiei na Defensoria, assim como estagiei também na Justiça Federal, estagiei na Defensoria Pública do Estado. Tive defensores públicos como meus supervisores, né, como meus chefes, que hoje são colegas. Então, eu me encantei pela possibilidade que a Defensoria tem como uma instituição que representa, né, juridicamente, as minorias, a população vulnerável, de tentar fazer diferença por meio da Defensoria para a população mais vulnerável do nosso Estado, né, no caso, que é quem mais precisa de acesso aos direitos, né, quem mais tem os direitos negados, direitos humanos que são negados, direitos fundamentais, e a Defensoria eu vejo como uma porta de acesso a esses direitos mais presente na vida dessas pessoas, né? Obviamente, a Defensoria, como todas as outras instituições do sistema de justiça, faz parte de uma engrenagem, né? Ninguém faz nada só. Se há garantia de direitos dessas pessoas, não é por conta da Defensoria. Ela é mais um instrumento constitucionalmente assegurado a essas pessoas que vai proporcionar o acesso à justiça, mas sem um judiciário forte, sem uma OAB forte, sem um Ministério Público forte, enfim, toda essa engrenagem tem que funcionar para esse fim, né, de dar acesso à justiça a todos e todas, e a Defensoria faz parte disso, mas em termos de identificação, foi por esse contato mais direto com essa população vulnerável que eu escolhi a Defensoria.
Ótimo, muito bonita a história. Doutora Clarice, e aí vem a segunda pergunta ainda de caráter pessoal, antes da gente entrar propriamente no nosso tema da entrevista. E como foi a sua preparação para o concurso da Defensoria? Tem, assim, uma receita de bolo? É engraçado, né? Muita gente estudando para concurso, né? Quer saber como é que faz. Assim, eu já tenho muito tempo, né? Que eu estudei para concurso é de 2009. Eu realmente escolhi a Defensoria Pública. Então, ao ingressar na Defensoria Pública, eu não estudei mais para concurso. Eu estudei a vida acadêmica, fiz a especialização, mestrado, enfim, mas não estudei para concurso, que é um outro estudo. De fato, há uma preparação específica para quem quer passar no concurso público dessas carreiras jurídicas que são extremamente concorridos, né? Esses concursos são concorridos. E cada vez é mais concorrido, né? Eu não sei se seria uma receita, mas no meu caso, como eu estagiava na Defensoria, eu tive a oportunidade no último ano da faculdade já estudar para o concurso que saiu no último ano da minha faculdade, né? Eu formei em 2009 e fiz concurso em 2009. Então, eu tive essa oportunidade de, ao fim da faculdade, já estudar para o concurso, né? Então, durante a faculdade, obviamente, eu estudei, né? Não fiz a faculdade levando de qualquer jeito, eu estudei, fiz cursos preparatórios durante a faculdade também, e, lógico, quando eu pensei em estudar para o concurso da Defensoria, eu esmiucei o edital. Mas eu acho que o grande segredo, talvez, seja a disciplina, né? Que você tem que ter para estudar para qualquer concurso, né? Não da Defensoria, você tem que ter disciplina, e aí eu acho que também facilita, né? É você ter uma base, né? Ter feito uma faculdade que você tenha absorvido o mesmo conhecimento e não ter passado de qualquer jeito para aí depois você tentar recuperar isso para estudar para um concurso. Mas, assim, é mais a disciplina de não desistir de estudar, é cansativo, não é um estudo, né, que é rápido, você os editais são longos, então você tem que estudar muito, tem que ter muita disciplina, né? Perfeito. Eu acho que a senhora deu algumas dicas importantes aí para quem está nos acompanhando e que pretende fazer concursos de um modo geral. Bom, vamos agora então falar do tema de hoje: atos antidemocráticos e sua relação com os direitos humanos. Eu queria que a senhora conceituasse, por favor, doutora Clarice, o tema. Imagino que a senhora está se referindo aos atos antidemocráticos, notadamente aqueles acontecidos no dia 8 de janeiro, um domingo que entra para a história de forma negativa, com todos aqueles episódios ocorridos em Brasília, e qual é a relação entre esses atos e aquilo que a gente chama de direitos humanos. Seria isso mesmo? É esse o caminho, doutora Clarice? Sim, Heraldo, assim, só para contextualizar, a gente vai ter essa conversa especificamente, obviamente, por conta da atualidade, como você falou, que aconteceu no dia 8 de janeiro, que ficou marcado negativamente na nossa história, e a relação aos direitos humanos. Eu trabalho com direitos humanos, né, além de ser especialista na área, meu mestrado está sendo desenvolvido em direitos fundamentais, né, que são os direitos humanos internalizados no país. Eu trabalho no Núcleo de Direitos Humanos, sou titular do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, então é o nosso dia a dia, né? Então, por isso, eu acho importante a gente trazer essa discussão em relação aos atos antidemocráticos, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que sempre pensar que direitos humanos só existem numa democracia. E, então, mesmo aqueles que hoje são acusados de atos antidemocráticos, de crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, são aqueles que precisam dos direitos humanos, né? É até irônico, né? Aqueles que são acusados de atentar contra o Estado Democrático de Direito reclamam hoje por direitos humanos que só existe num Estado Democrático de Direito, né? Mas é sempre bom as pessoas tomarem consciência da importância dos direitos humanos de uma forma ou outra, né? Eu acredito que esses atos que aconteceram, se for para pensar em algo bom em relação ao que aconteceu, que é quase nada, mas se a gente for pensar, é a afirmação dos direitos humanos para todos e todas, inclusive para essas pessoas que hoje estão sendo acusadas desses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Perfeito. Doutora Clarice, daqui a pouco eu vou querer falar um pouquinho mais com a senhora sobre a atuação do núcleo que a senhora coordena aí da Defensoria Pública do Estado, que é justamente o núcleo sobre direitos humanos. Mas antes, claro, a gente precisa explorar mais o tema da entrevista. A gente poderia dizer, doutora Clarice, que essas pessoas que estavam
à frente desses atos antidemocráticos que aconteceram lá em Brasília, que na realidade é uma sequência, né, de fatos, de acontecimentos que culminaram com aquele episódio de Brasília. Elas são um tanto quanto contraditórias, e isso ficou muito claro nessa sua última fala, quando diz que essas pessoas estão buscando agora direitos humanos, porque foram presas por causa daqueles atos, só que direitos humanos só existem quando há democracia, e elas estavam querendo justamente acabar com a democracia. Esse é só um único exemplo de contradição, de paradoxo, ou a gente poderia pensar outros desses grupos por trás desses movimentos? Exatamente, eu concordo com você, né? Primeiro, assim, situar que, de fato, e eu concordo com, acho que a maioria das pessoas hoje que trata sobre o tema, que os acontecimentos do dia 8 de janeiro se tratam de atos antidemocráticos tipificados, né, como crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? E aí tem 2 crimes aí, que é tentativa de golpe de Estado, né? Golpe de Estado, na verdade, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São 2 crimes tipificados, né, pela lei penal, especificamente contra as instituições democráticas, né? E de fato, assim, inclusive só a mera tentativa já há cometimento do crime, ao meu ver. E essas pessoas são enquadradas, e fora outros crimes acessórios, né? Crimes de dano, porque houve dano, né, patrimonial. A gente viu ali, infelizmente, a questão da associação criminosa, isso que você colocou de que são, na verdade, consequências de outros atos, aí a gente vai, né, discutir a autoria intelectual, porque uma coisa é o que aconteceu ali do crime de dano, né, daquele ato em si de invasão às instituições do Estado, né, poder legislativo, executivo, judiciário, né. Outra coisa é tudo que proporcionou a isso acontecer. Discursos, narrativas, né, apoio intelectual, apoio logístico, né, omissões, não só ações, mas omissões, tudo isso se enquadra nesses crimes, ao meu ver, né? Então, acho que há uma contradição aí, porque se essas pessoas cometeram esses crimes, como a investigação vai dizer, a gente tem que sempre lembrar que existe inquérito, está sendo investigado, a gente está falando aqui sem acesso aos autos, então é muito, muito até perigoso, né, eu falar alguma coisa como certo ou não do que vai ser tipificado, que vai ser condenado, etc., se a gente não tem acesso ao inquérito porque ele é sigiloso. Então, nem tudo que está na imprensa é o que de fato, o que tem na investigação em curso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também nas nossas ponderações. Então, pelo que a gente sabe, por meio da imprensa, o que não é tudo, porque é um inquérito sigiloso, essas pessoas seriam enquadradas, né, que vai ser visto isso, nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ora, mas Estado Democrático de Direito quer dizer o quê? Quer dizer um Estado que não é apenas um Estado que respeita a lei, né, um Estado de Direito, mas é um Estado que vai além, que ele tem que garantir os direitos fundamentais, que são direitos humanos, dos seus cidadãos. Então, olha que contradição, né? Como você colocou, Heraldo, essas pessoas que querem abolir esse Estado hoje estão aqui, né, presas, muitas delas presas, reclamando esses direitos fundamentais, direitos humanos, quando a gente fala na ordem global, né, internacional. Direitos fundamentais a gente fala dentro do nosso Estado aqui, Brasil, né, na nossa Constituição. Então, elas reclamam, por exemplo, devido ao processo legal, o contato, presos, contato com sua família e com seu advogado, né, a garantia mínima desse encarceramento com uma alimentação adequada, uma assistência médica, enfim, tudo isso, né, condições mínimas de dignidade numa prisão, que são sempre as reclamações daqueles que defendem os direitos humanos. Olha, mesmo os presos, independente dos crimes que eles cometam, se são culpados ou não, presos provisórios ou definitivos, eles têm que ter um tratamento digno, porque ele não perdeu a condição de ser humano porque ele foi preso. Ele só teve a liberdade restringida, mas ele continua sendo um ser humano com dignidade a ser respeitado e com direitos fundamentais a serem assegurados. Então, essas pessoas que hoje estão lá e reclamam isso, né, como de fato tem que reclamar, e a princípio está sendo respeitado, pelo que a gente também sabe, né, de notas, né, a própria OAB já se manifestou que verificou o ambiente de respeito aos direitos fundamentais, ao Ministério Público Federal, enfim.
e a mídia, né, a gente obviamente não sabe o que é passado para nós, mas por enquanto há esse respeito aos direitos fundamentais. A audiência de custódia, que é uma luta muito grande de quem defende direitos humanos para que elas fossem implantadas no Brasil. Então hoje essas pessoas estão tendo a oportunidade de ter audiência de custódia, né, no prazo mais razoável, né, que o ideal é 24 horas, para garantir que não houve tortura, que a prisão é legal. Então, tudo isso faz parte do Estado Democrático de Direito, que assegura direitos fundamentais, que assegura os direitos humanos das pessoas. Então, talvez essa seja a maior contradição de tudo, essas mesmas pessoas que antes, né, falavam em golpe, tentaram golpe, né, e falavam que direitos humanos era para bandidos e que era o esterco, direitos humanos é o esterco da sociedade, muitos vocalizaram isso, as autoridades. Então, assim, hoje precisam desses direitos que foram duramente conquistados pós-Segunda Guerra Mundial, né, depois de todas aquelas atrocidades, e hoje fazem parte das maiores constituições democráticas, né, modernas do mundo. Perfeito. Extremamente esclarecedora a conversa aqui com a doutora Clarice Binda, defensora pública estadual, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Maranhão. A gente está conversando sobre atos antidemocráticos e sua relação com os direitos humanos. Doutora Clarice, a senhora disse no começo da entrevista que já chegou até o nível do mestrado, imagino então que a senhora dê aulas também, e como tal a senhora já deve ter enfrentado esse tipo de situação que nós, professores, enfrentamos em sala de aula, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre teoria geral do processo, os princípios básicos que devem ser respeitados no processo para que a gente tenha o devido processo legal. E aí os alunos, normalmente, alguns deles, né, infelizmente fazem esse tipo de pergunta, mas para que, por exemplo, o devido processo legal, se o cara é criminoso, foi preso em flagrante, confessa o crime, ainda tem que perder tempo, gastar dinheiro com um processo, se todos sabem que ele é culpado? E eu sempre faço essa comparação, doutora Clarice, dizendo o seguinte: mesmo nesse caso, é preciso o devido processo legal, porque, do contrário, esse criminoso ele vai se vitimizar dizendo: olha, a sociedade está sendo injusta comigo, eu não tive direito a um processo, eu não tive direito a um advogado, se tivesse seria diferente a minha condenação. A senhora concorda com esse tipo de colocação? De fato, assim, só para recapitular, eu trabalho no Núcleo de Direitos Humanos hoje, mas já passei por algumas atuações na Defensoria, inclusive o Tribunal do Júri. Então, eu fiz júri durante mais de um ano, fiquei vinculada a uma vara do júri, enfim, era júri toda semana, e é bem presente, né, numa vara do júri, a necessidade desse devido processo legal, as garantias constitucionais daquelas pessoas que são acusadas de qualquer crime, né, contraditória, ampla defesa, enfim, porque se comete, sim, injustiças quando você não tem o devido processo legal assegurado, né. A gente não pode... a confissão não é a rainha das provas, né, isso só se num Estado que não é democrático de direito, sim, num Estado ditatorial, né, que se consegue uma confissão a qualquer custo, inclusive sobre tortura. Então, a confissão não é uma prova válida para se condenar alguém. Então, esse discurso de que é o fato de confessar, não. Existem muitas nuances para alguém confessar um crime. Pode até ser para proteger um outro criminoso, né, um acusado de crime. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que a investigação é necessária, porque todos nós podemos ser acusados de crime, somos potenciais criminosos, vamos dizer assim, né? Se você, por exemplo, comete um crime de trânsito, é um crime. Pode ser de menor potencial ofensivo, pode não ser já pena de prisão, etc. Isso aí não é a questão, mas é um criminoso, né? Como a sociedade, né? A imprensa gosta de taxar. Então, você não vai querer ser ouvido, né? Ser verificado todas as provas, assim. Então, todos nós somos seres humanos e somos potenciais criminosos, porque alguém pode nos imputar algo, né? Confessar e nos colocar numa situação ou implantar provas, assim. Quantas vezes a gente já escutou a história de você estar jovens que vão pegar carona com colegas, né, com pessoas que não conhecem, de repente há uma blitz e tem drogas dentro desse carro. Como é que você vai provar que se você não tiver o devido processo legal respeitado, todas as garantias constitucionais,
assegurados, como é que você vai se defender dizendo que você não sabia que você estava pegando somente uma carona e não sabia que tinha drogas naquele carro e vai ser acusado depois de ser um traficante. Então, assim, esses jovens da faculdade, né, que perguntam isso, tem que pensar nesse lugar, né? Então, é muito importante a gente assegurar garantias constitucionais de ampla defesa, de contraditório do processo legal. Isso é o que garante a democracia, isso é o que garante as pessoas que realmente precisam ser condenadas, né, porque cometeram crimes e têm que pagar por isso numa sociedade de conflitos, ser diferente daquelas pessoas que não cometeram crimes e não podem ser acusadas injustamente, né? E nem condenadas, nem sofrerem sanções injustamente. É esse devido processo legal, essas garantias constitucionais do processo que garantem essa separação, para que o inocente não seja injustiçado. E também para que aquele culpado não seja deixado de ser condenado. Perfeito. Doutora Clarice, vamos voltar à questão dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, agora de 2023. A senhora falou há pouco sobre a tipificação penal, né, o enquadramento daqueles atos dentro da legislação penal. Os crimes principais, a senhora disse, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros que a gente poderia dizer, se é que pode chamar assim, de crimes menores, né, como crimes de dano, etc. Mas uma discussão que eu tenho visto muito a respeito é porque alguns dizem que há também a prática do crime de terrorismo e outros dizem que não. Como se isso fosse relevante. Essa discussão para mim nem é relevante. Bastaria um crime qualquer desses, já seria o bastante para enquadrar, prender, punir aquelas pessoas pelas suas condutas. Mas é sobre essa discussão de que houve ou não terrorismo. O que a senhora pensa a respeito? Tá tendo essa discussão, né, Heraldo, sobre o enquadramento, e eu já quero aqui reforçar que a gente tem que ter cuidado sobre tentar já enquadrar penalmente alguma coisa aqui, porque a gente não tem acesso ao inquérito nas investigações por ser sigiloso, né? Então, a gente está falando aqui do que a gente vê, né, pouco vê na imprensa, enfim, no noticiado, as autoridades que falam, enfim, então, sempre nesse olhar de que a gente não sabe tudo que está ali para poder aqui fazer um juízo de valor, né? Um juízo de valor, assim, bem abstrato, né? Sem muitas informações. Mas, de fato, há essa discussão se enquadra em terrorismo. Eu, assim, particularmente, eu ainda não vejo, mais uma vez, a não ser que isso seja demonstrado, né, com as provas dos autos, eu não vejo o enquadramento em terrorismo, né? Por conta da motivação, né? Esses que a gente falou aqui, né, de crime de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu acho que isso fica muito, muito factível aí pelas falas, né, e em redes sociais, inclusive, que essas pessoas divulgaram. Mas o terrorismo, por conta de uma legislação que colocou as razões, né, da prática desses atos terroristas, né, que é xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, eu acho, ao meu ver, que não se enquadra. A não ser que dentro do inquérito, no oitivo dessas pessoas, nas provas colhidas, elas manifestem uma dessas motivações. Por exemplo, eu queria acabar com o STF, porque o STF equiparou o casamento de pessoas do mesmo sexo às pessoas de sexos diferentes. Então, uma discriminação, né? Preconceito. Então, se aquela pessoa motivou o ataque ao STF, por exemplo, por causa disso, talvez a gente possa enquadrar em terrorismo, né? Isso aí é uma discussão que aí tem que saber muito os detalhes, né? É a intenção, né? É uma intenção específica ali para se cometer um crime de terrorismo. Ao meu ver, a princípio não se enquadra, mas é como você falou, isso é até irrelevante, porque são tantos crimes que se enquadram já, né, a priori, que as penas só se somam e o crime de terrorismo não faz tanta diferença. Claro, faz diferença porque a gente está... ter terrorismo no Brasil, juridicamente falando, é muito grave, né, a gente passar por essa fase. Mas assim, isso é relação juridicamente falando, mas assim, numa questão política, acho que a gente pode falar de terrorismo doméstico, sim, que a extrema-direita hoje representa.
não necessariamente no crime de terrorismo, juridicamente falando, por conta dessa escolha do legislador de tipificar com essa finalidade específica que a gente falou, né? Diferente de outros países, inclusive, que colocam motivações políticas dentro do crime de terrorismo. E eu, particularmente, vejo com muita preocupação se houver uma mudança, por exemplo, para colocar motivações políticas, porque isso é muito... pode virar um caça às bruxas, né, de um lado ou de outro. Então, assim, tem tantos outros crimes que enquadram as motivações políticas que, se a gente colocar isso na lei de terrorismo, eu acho que talvez a gente tenha algumas caças às bruxas aí são perigosas. Mas, assim, terrorismo doméstico no sentido político da situação, né, no lato sensu, sem falar do crime, né, eu acho que a extrema-direita representa isso hoje no Brasil, com certeza. Perfeito. Bom, doutora Clarice Binda, a senhora falou um pouco antes sobre a investigação também com relação à autoria intelectual por trás desses crimes que foram cometidos lá em Brasília. Pelo que a gente percebe, né, sempre ressalvando o que a senhora já disse mais de uma vez e com bastante propriedade, a gente está analisando aqui notícias, né, as notícias que chegam. Nós não temos acesso ao conjunto todo de fatos e provas e acontecimentos, porque, claro, nenhum de nós dois está participando dessas investigações, mas pelas notícias que chegam, pelas pessoas que foram presas, pela postura delas, às vezes até pela fala delas, a gente percebe que essas pessoas, de uma forma ou de outra, teriam sido manipuladas por discursos políticos, por financiadores desses eventos, e agora elas acabariam pagando por isso, pelos atos em si, e há uma grande possibilidade que quem financiou, quem estava por trás, quem se beneficiaria, quem planejou, até com objetivos maiores, inclusive, maiores no sentido da grandeza dos crimes, não maiores no sentido qualitativo. Essas pessoas poderiam acabar virando bucha de canhão, numa linguagem bem popular? De fato, tem pessoas assim, que o que a gente percebe, né? Isso aí faz parte de um movimento político de extrema-direita, né? Então, há uma lavagem cerebral. De fato, eu vejo isso. A gente vê, tanto é que saiu um estudo, né, uma pesquisa falando que a maioria das pessoas presas e que estavam também na frente dos quartéis no Brasil todo são pessoas já aposentadas, então que, né, já estão no ócio, então são facilmente manipuláveis por correntes de WhatsApp, notícias de WhatsApp, né, que a gente sabe que são fake news. Muitas fake news são propagadas, e não é desse ano, né? Tem alguns anos que se propagam fake news, e que essas pessoas, por falta de informação, e aí tem a questão do déficit educacional que a gente tem no Brasil, e aí quando eu falo déficit educacional, não necessariamente aquela pessoa que estudou, né, essa educação formal. Eu falo que aí tem a ver com o que a gente está falando da relação com os direitos humanos, de uma educação de direitos humanos, uma educação cidadã, né? Eu acho que a gente tem um déficit de educação no Brasil em relação à nossa própria cidadania. A necessidade da educação de direitos humanos foi mostrada muito mais agora, né, por conta dessa propagação de fake news, numa sociedade que há uma baixo acesso à informação de qualidade, por inúmeros motivos, seja porque poucas pessoas têm acesso mesmo, né, à educação formal, ou porque a educação formal precisa trazer mais educação de direitos humanos, precisa ser mais cidadã, né, isso cai como uma luva, esse discurso cai como uma luva e faz uma lavagem cerebral mesmo em pessoas, principalmente para as pessoas que estão no ócio, que são aqueles aposentados, que podem passar o dia todo recebendo fake news, né, que não tem outro acesso a não conversar com ninguém, enfim, não trabalham mais, não tem pouco lazer, porque os idosos no Brasil têm pouco lazer, né, à disposição, direito ao lazer mesmo gratuito, então é mais esse público aí, e de fato há uma lavagem cerebral. Claro, não quer dizer que eles não vão ser responsabilizados pelos atos, não, porque não são inimputáveis, né, a gente só não responsabiliza criminalmente se há uma condição de inimputabilidade, pode ser que um ou outro tenha, isso aí é o processo que vai dizer, né? Mas a grande maioria não é inimputável, não pode responder por os crimes. Mas, de fato, a autoria intelectual sim,
acima deles. Aquelas pessoas, né, a maioria, pelo menos, não digo todas, mas a maioria que está lá presa, né, que estava lá nesses acampamentos, enfim, que cometeu os crimes naquele 8 de janeiro, né, provavelmente a maioria foi recheada de fake news aí durante anos, né, e se tornou massa de manobra, sim. Quem é o autor intelectual ou os autores intelectuais de todo esse movimento antidemocrático, aí as investigações têm que mostrar. Tanto é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, já falou que estão investigando os financiadores, né, já tem atos aí de bloqueio de contas de pessoas, enfim. Né, o próprio secretário de Segurança do Distrito Federal, né, que é ex-ministro da Justiça, tá preso por conta da suspeita de ter participado, ou seja, ele não estava nem no Brasil, mas é a questão da autoria intelectual aí, né? Então, acho que sim, tem uma massa de manobra, não que ela não vai ser responsabilizada, mas eu acho que existe gradações de responsabilidade, sim, para os tipos de autoria. Bom, eu acho que nessa sua última fala, a senhora tocou em 2 pontos fundamentais que a gente precisa discutir. O primeiro deles é a questão das fake news. Eu estava pensando aqui, doutora Clarice, os Estados Unidos, por exemplo, não que os Estados Unidos sejam referência para tudo, né? Inclusive para o Brasil, mas em alguns aspectos a gente tem que admitir que eles estão um pouco adiantados em relação a gente. Talvez nesse aspecto, por exemplo, eles desvalorizam demais, eles não respeitam as pessoas que mentem, eles tipificam, inclusive, né, a mentira como crime e tal, enquanto que aqui no Brasil me parece que há o oposto, né? Mentir aqui parece que é algo normal, algo que faz parte do dia a dia, perfeitamente aceitável, compreensível. Os mitomaníacos aqui, eles passam incólumes, às vezes até são admirados, respeitados. Esse é um ponto. E o outro ponto, também importantíssimo, que a senhora tocou, é a questão da educação crítica, a educação cidadã, a educação que permita a pessoa fazer leitura de todos os discursos e formar uma opinião crítica. Enquanto nós não atacarmos essas 2 colunas da mentira institucionalizada e da falta de educação crítica, a senhora acha que a gente vai estar sujeito sempre a esse tipo de situação, de problema? Esses 2 pontos são muito importantes, porque eu acho assim, por mais que se condene, né, se processe, se julgue, se condene essas pessoas que participaram, né, que cometeram esses crimes do dia 8, né, que na verdade são atos anteriores, enfim, esse discurso da extrema-direita que ganhou terreno no Brasil, né, campo fértil, a gente tem que investigar as causas, porque não vai acabar apenas com a investigação e condenação dessas pessoas do dia 8 de janeiro. Assim, é muito mais grave a situação do que apesar desse dia ter sido o ápice da gravidade, mas tem muito mais uma questão aí enraizada que a gente precisa superar no Brasil para que essa onda da extrema-direita ela realmente, né, seja sufocada. E passa por 2 coisas mesmo que você colocou, da mentira, do fake news, da propagação de fake news e ter um campo fértil no Brasil. E eu acho que a resposta das instituições ainda está patinando em relação a isso, melhorou, né, na eleição do ano passado em relação à eleição de 2018, que, né, são os ápices da propagação de fake news são as eleições, mas eu acho que ainda é muito devagar pela velocidade que as fake news, o estrago, né, veloz que as fake news fazem na sociedade, assim. Então a resposta institucional tem que ser muito mais veloz, né? Depois que uma fake news é propagada, assim, dificilmente, assim, até hoje tem fake news de 2018, que são propagadas e que, por mais que as instituições, o Poder Judiciário tenha dito não é verdade, tem que se retratar, enfim, naquelas pessoas lá que recebem o WhatsApp no interior do país, não chega essa informação, entendeu? A informação verdadeira. Chegou a informação falsa e ficou lá. Então, assim, é aquilo, né? Uma informação falsa, ela é muito mais veloz do que uma informação verdadeira. Causa mais impacto, é muito mais instigante, né? Curioso, enfim, o ser humano gosta disso. Então, acho que as instituições precisam melhorar nesse combate, né?
como, assim, a gente tem que ter estudos, tem que ter especialistas para isso, enfim, acho que há uma evolução em relação a isso, mas acho que precisa melhorar muito. Ao mesmo tempo, que aí é uma questão a longo prazo, é a educação, que também combate fake news. Uma educação libertadora, uma educação crítica, uma educação que seja cidadã, uma educação de direitos humanos, que você saiba o que são os seus direitos e deveres, que é a democracia, que não é o que é na educação, é presente na educação formal hoje, né? Infelizmente, isso não é prioridade, né? Uma educação transversal em direitos humanos, né? Não é prioridade, não é uma coisa de ser discutida, é muito naquela coisa de educação formal para entrar na universidade, o que é obviamente importante, mas a gente precisa de uma educação política, né? Não que doutrinação, né? Mas sim de que você entenda o que é uma Constituição e os seus direitos e deveres, a democracia. Para, por exemplo, essas pessoas mesmo que hoje são acusadas de antidemocrática, né, de cometer crimes antidemocráticos, elas hoje, se elas tivessem a noção da importância da democracia, talvez não chegasse a esse ponto, né, de ser tão corajoso ao ponto de cometer esses atos, esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas talvez não saibam nem. Eu acho, Heraldo, que a gente não fez a redemocratização ainda no Brasil. Esse é um ponto, né? Então, a educação faz parte do combate às fake news, mas isso é a longo prazo. Inclusive, fazer uma transição democrática realmente efetiva. Acho que a gente ainda tem muitos resquícios de ditadura no Brasil. Então, a gente ainda tem esse viés autoritário em muitas coisas, né? Nas instituições, na própria educação mesmo formal, a gente precisa de uma redemocratização efetivo, né? Talvez esses episódios sejam o cenário perfeito para que isso aconteça. Doutora Clarice Binda, uma outra questão que a gente tem visto muito é que essas pessoas que participaram desses atos antidemocráticos, elas tentam justificar, embora seja uma justificativa vazia, a partir do momento, inclusive, de que elas cometeram outros crimes, além dos crimes que são crimes não materiais, né, como o golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito, elas cometeram também crimes de dano, enfim. Mas o que eles dizem é que, na realidade, eles estavam apenas se manifestando, contrários ao governo que foi eleito, porque eles não concordam e tal. Como é que os direitos humanos, como é que a nossa Constituição encara esse aspecto da liberdade de manifestação, que não significa, claro, a liberdade para praticar crimes, né? A gente tem que saber bem diferenciar isso, porque obviamente vai ser a defesa deles, né, de entender que não se trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito, aqueles tipificados na lei penal que a gente falou, mas sim de uma mera manifestação. Primeiro, assim, eu acho muito difícil você visualizar ali uma mera manifestação pacífica, como sempre existiu no Brasil. A própria esquerda fez manifestações ali contra o golpe da ex-presidenta Dilma, na época da ditadura, enfim, manifestações sempre houveram, né? Sempre vão haver, que bom, isso é um direito humano a ser assegurado a liberdade de manifestação. Quando essa manifestação ela tem intenção não de trazer visibilidade para a reivindicação de um direito, mas sim para abolir as instituições do Estado, que é o caso, quando as manifestações deles se resumem a acabar com o STF, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e acabar tanto materialmente, né, com a destruição, mas acabar com o funcionamento, porque aquilo era exatamente para acabar com o funcionamento deles, né, das instituições democráticas, é porque a razão deles sempre não respeitamos as eleições. Se ele não respeita as eleições, o resultado das eleições, eu não respeito o próprio Estado, a própria democracia. Então, eu não estou manifestando um direito meu, porque ninguém tem o direito de acabar com a democracia. A democracia é a escolha de qualquer governo pelo povo. Então, se eu estou reivindicando contra isso, eu estou reivindicando contra a democracia, contra o Estado. Isso não é direito de ninguém. Então, eu não estou reivindicando, pedindo um direito a ser assegurado. Por exemplo, os jovens que se manifestaram pelo direito à educação, não houve, não há comparação ali. Por mais que isso seja uma tese de defesa, obviamente,
Mas a intenção daquelas manifestações era a abolição do Estado de Direito, porque se volta contra as eleições, o resultado das eleições. Ora, se volta contra a democracia, que é a escolha pelo povo do seu governante. Isso não é o direito de ninguém num Estado democrático de direito. Eu não tenho o direito de acabar com o resultado das eleições. Eu posso não gostar do resultado das eleições, é um direito meu. Eu não tenho o direito de acabar com esse resultado, com esse governo eleito, porque eu não gostei do eleito. E quando eles se manifestam, dizendo que não aceitam o resultado das eleições, então eles vão acabar com as instituições de Estado que asseguram, né, o resultado das eleições, assegura a democracia, e acabaram, né, fisicamente, né, tentaram acabar fisicamente, e que isso gerasse um caos e o funcionamento não existisse mais, isso para mim não é uma manifestação por um direito, né, uma reivindicação de direito, sim para acabar com o Estado de Direito, e aí entra como crime. Bom, doutora Clarice Binda, defensora pública estadual no Maranhão, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, está conversando conosco aqui no Direito no Ar sobre atos antidemocráticos e sua relação com os direitos humanos. Doutora Clarice, o ponto principal, que aí sim poderia ser considerado como uma justificativa. Claro que um erro não justifica o outro, um argumento, por melhor que seja, não autoriza ninguém a cometer atos criminosos, mas haveria uma justificativa. Qual seria? Que houvesse, de fato, uma fraude nas eleições, né? Então, eu não concordo com o governo que foi eleito, porque ele não foi, de fato, eleito, há uma fraude. Só que sobre essa fraude, não há nenhuma prova disso. 2, há vários organismos nacionais e internacionais que validam as nossas eleições, né, as nossas urnas eletrônicas, que são consideradas um grande avanço tecnológico e político para o mundo, né? Seria também uma falta de inteligência, né, porque se o presidente eleito ele fraudou a eleição no segundo turno, para que esperar o segundo turno, né? Porque não fraudar logo no primeiro e evitar mais um mês de gastos, de desgastes, de campanha, de esforços, enfim. E mais ainda, a eleição só foi fraudada no segundo turno, no primeiro não, então vale para quem foi eleito no primeiro, não para quem foi eleito no segundo, e quem foi eleito na eleição passada não teve fraude, a fraude foi só agora, quer dizer, é um argumento que, inclusive, ele não tem como se sustentar. O que a senhora analisa a esse respeito? Primeiro, como você colocou, nada justifica, né, esse cometimento desses crimes, né, essa não aceitação do resultado das eleições, ou seja, não aceitação da democracia. Mas essa tese de fraude é tão absurda, né, seja porque não justifica, seja porque ela não se sustenta, é como você colocou. Bom, então vamos lá. Primeiro, existem mecanismos legais e democráticos para você impugnar o resultado das eleições, né? Existe, eles pediram auditoria, etc. Então, todos os mecanismos foram acionados. Todos responderam, inclusive o próprio governo que não se reelegeu, de que as eleições se deram de forma limpa, ok, não houve fraude. Aí como você colocou, organismos também externos, né, internacionais e nacionais também, observadores das eleições também verificaram a lisura das eleições. Então, assim, dentro dos mecanismos democráticos legais, inclusive de quem reclamou pelo resultado das eleições, houve o respeito a todas as regras e não houve fraude. Além disso, se eles todos estivessem errados, então, assim, está fraudado para todo mundo, inclusive os governadores eleitos no segundo turno, no primeiro turno, deputados e senadores. Então, vamos acabar com o resultado de todas as eleições, né? Não só para presidente. Mas aí, porque se houve fraude, maculou todo o sistema. Mas aí essas pessoas que falam da fraude não querem isso. Querem a fraude especificamente do segundo turno e especificamente para presidente da República. Ou seja, é algo personalizado. Não é algo para combater fraude ao sistema, para melhorar o sistema. É algo para insatisfação pessoal. Então não se sustenta. Além de não ser justificativo para nenhum cometimento de crime e insatisfação à democracia, porque existem mecanismos para você verificar
se houve fraude ou não, ele mesmo é um argumento vazio por si só, porque ele não se sustenta, há incongruências aí como a gente está colocando. Então, assim, parece aquela coisa meio lunática, né, esse argumento, né? Mas sempre tem quem consiga usar esse argumento aí para se legitimar, né? E eu acho que a senhora usou a palavra com muita propriedade, lunático, até porque a gente viu nos momentos que antecederam o dia 8 de janeiro, solicitações aos extraterrestres, hino nacional cantado para pneu, manifestante pendurado em chapô de caminhão, enfim. Então, me parece realmente lunáticos. Bem colocado. Bom, doutora Clarice, a gente está chegando ao final dessa entrevista simplesmente maravilhosa, espetacular, uma verdadeira aula. E como eu havia prometido lá atrás, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre a atuação do núcleo que a senhora coordena, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. Exatamente o que ele faz, como as pessoas podem acessá-lo e, assim, alguns exemplos de grandes conquistas que a senhora teve à frente desse núcleo. Bom, Heralda, o Núcleo de Direitos Humanos é um núcleo com várias demandas, né, de atribuições de vários grupos para garantia, né, de defesa de vários grupos vulneráveis. Por exemplo, a gente pode falar dos catadores de resíduos sólidos, vendedores ambulantes, a questão das pessoas afetadas por intolerância religiosa e também por racismo, as questões ambientais, as questões de violência policial, as vítimas de violência policial, as pessoas em situação de rua, tudo isso está dentro os condutores de veículos de tração animal, enfim, quebradeiras de coco, tem quilombolas, tem uma série de grupos vulneráveis que estão albergados pela defesa, pelo Núcleo de Direitos Humanos, né? Então, todos os grupos vulneráveis que se sentirem afetados, né, querem ter seus direitos assegurados, podem procurar o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, lá na sede, que é lá na Renascença, próximo ao Tropical Shopping, para garantir, né, a sua defesa, o seu atendimento, a orientação, enfim, a defesa é feita de forma extrajudicial e judicial. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de atuações extrajudiciais judiciais, né, nessa seara, assim, por exemplo, pessoas em situação de rua, a gente tem uma demanda grande em São Luís, né, extrajudicial, e aí a solicitação de documentação e moradia é o principal delas, principais demandas. A gente tem um projeto que é um projeto especial para as pessoas em situação de rua, né, que é além dessa questão judicial, é um projeto da Rua para Nova Vida, que já tem 2 edições, que é a formação, possibilitar a capacitação dessas pessoas em superação de rua para que elas ingressem no mercado de trabalho, né, porque garantir a documentação, garantir uma moradia adequada, mas elas precisam ter uma capacidade de sobrevivência, né, uma autonomia para que ela possa ela mesma se sustentar, e aí passa por a entrada no mercado de trabalho, o trabalho traz dignidade, mas sempre uma capacitação. Então, a gente teve 2 edições já. A primeira foi em relação à gastronomia funcional, regional, foi um pedido deles, porque a nossa parceria é com a Secretaria de Ciência Social do município e com o Ministério do Trabalho, que é quem financia esses cursos de capacitação através do Sistema S. Então, primeiro, a gente ouve as pessoas em superação de rua, que elas querem de curso, que elas mais demandam, e a primeira edição, em 2020, foi a gastronomia regional, e agora em 2022, ano passado, foi o curso de capacitação de pedreiro de alvenaria. Então, a gente possibilita, a gente coordena essa articulação aí para possibilitar essa capacitação e depois tenta, com as empresas, a inclusão delas no mercado de trabalho. A gente obviamente nem todos ingressam, né, por meio da nossa interferência, mas muitos, a gente nos últimos 25 pessoas de superação de rua que fizeram o curso de pedreiro, mais ou menos uns 11 conseguiram emprego, né, serem contratados. E então, pelo nosso intermédio, né, fora aqueles que sozinhos conseguiram, né, depois de capacitados. Então, assim, tem a questão da intolerância religiosa, nós conseguimos ano passado, enfim, né, a assinatura de um decreto que é o protocolo de atendimento das pessoas da religião de matriz africana, dos povos de terreiro, né, é um decreto que assegura, né, o direito dessas pessoas no estado do Maranhão. Então, depois de 2, 3 anos aí no meio de uma pandemia,
a gente finalizou esse protocolo, e ano passado, quando o doutor Paulo Velto, o desembargador Paulo Velto, estava como governador em exercício, ele assinou o decreto que garante, né, essa política estadual para assegurar os direitos dos povos e comunidades tradicionais aqui do Maranhão. Então, uma articulação do núcleo, né, que trabalha com a intolerância religiosa, não só em relação às questões judiciais, judicializando, né, como a gente tem ações contra pessoas, né, que agridem pessoas que são da religião de matriz africana, porque, de fato, inclusive isso aumentou muito nos últimos 4 anos, essa intolerância religiosa. A gente assegura a defesa judicial, mas a gente entende também que há uma questão política aí, educacional, que a gente precisa também assegurar, e esse decreto veio com essa intenção aí, né, junto com a sociedade civil, as comunidades tradicionais. E existem outros, assim, várias ações em relação a assegurar a possibilidade dos vendedores ambulantes continuarem trabalhando, né, que isso é uma dificuldade ainda do comércio informal poder trabalhar, né, de forma tranquila, enfim. Bom, são tantos que fica até difícil eu te dar detalhes de todos, né, mas a gente está à disposição de todos para fazer esse atendimento jurídico. Imagino que o que não faltam são problemas. Problemas, infelizmente, porque a sociedade é conflituosa. O que nos falta é estrutura, na verdade. Problemas não. Quem dera que tivéssemos a estrutura suficiente para atender tanta demanda, né? Doutora Clarice, muito grato por ter nos atendido prontamente, por ter disponibilizado parte do seu tempo, que, como a gente acabou de perceber, é muito corrido, e conversar conosco aqui no programa Direito no Ar. Espero que eu tenha a oportunidade novamente de falar com a senhora dentro em breve. Eu que agradeço, Heraldo, agradeço o convite, a oportunidade de poder expressar, né, minha opinião, de ter esse diálogo assim, enriquecedor. Estou à disposição, sempre que quiserem essa conversa, estou à disposição, e espero que tenha contribuído com o debate aí. Muito obrigada. Certamente, contribuiu, trouxe muitas luzes. Bom, conversamos hoje aqui no programa Direito no Ar sobre atos antidemocráticos e sua relação com os direitos humanos. E para isso, a nossa convidada, e não podia ser melhor, a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, doutora Clarice Binda. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da Justiça
que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje voltamos a falar da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, inspirada em um movimento internacional chamado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Em 2 programas anteriores, tratamos da violência física, psicológica, da discriminação das mulheres no trabalho e da exclusão delas dos espaços de poder. Neste programa, vamos falar de um direito importante que ainda é negado a muitas mulheres: o direito à moradia. Um estudo da Fundação João Pinheiro demonstra que as mulheres chefes de família representam 6 de cada 10 pessoas que vivem em habitação precária ou que pagam aluguel excessivo para a renda familiar. É importante ressaltar que cada vez mais as mulheres somos chefes de família. Então, cada vez mais nós compomos uma parcela da sociedade que abarca com todos os custos familiares em todos os estratos e classes sociais, das mulheres mais simples às mulheres mais estudadas ou com outras posses. Mas é claro que as mulheres mais simples sofrem isso de uma maneira um pouco mais desigual, porque os seus trabalhos são ainda mais precários e, portanto, elas não têm acesso a outras questões que compõem a cidadania. E está na Constituição, o direito à moradia é um direito social, assim como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados, um papel sempre delegado às mulheres. Elas também são as responsáveis pelo cuidado, o cuidado dos filhos ou o cuidado dos idosos. Então, isso também é parte desse questionamento da ocupação da cidade. São as mulheres que se locomovem no vai e vem, então elas dependem mais de transporte público. Se as crianças não estudam na escola, como é que essas mulheres vão poder sobreviver? Então, tem várias questões que não se restringem apenas ao teto. É esse direito à cidade que a gente tem que defender. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.